Meus irmãos, é uma honra estar aqui, de verdade uma honra, para um pastor luterano estar compartilhando esse momento com os irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela entrou na minha vida quando eu tinha 6 anos, 5 para 6 anos. Minha pré-escola foi numa escola presbiteriana, escola Dona Marta, lá em Guarapuava, no Paraná. Depois a minha professora da 2ª a 4ª série era a ex-diretora dessa escola, a professora Evelyn. E a minha melhor amiga de sala de aula era a Roseli, congregada da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas eu, desde família, sou da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Somos irmãos em Cristo, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, cremos que somos aceitos por Deus graciosamente, pela graça de Deus nós somos salvos. Isso não vem de nós, é um presente, é um dom de Deus, e nós cremos, e por isso estamos aqui hoje para ouvir a palavra de Deus, num dia muito especial, né? O mês de agosto é um mês especial porque é o aniversário de vocês, 21 anos, parabéns, que Deus abençoe. Também é um dia especial porque é o dia dos pais. Quem é pai aí? Levanta a mão só para a gente ver. É uma bênção ser pai, né? O pastor, pai fresco, né, pastor? Pai fresco, poucos dias. O Gabriel veio, nasceu, e a gente também está feliz por isso. Que Deus abençoe o senhor e a sua família. E é um dia também de nós celebrarmos o nosso pai. Por isso, nesse dia, eu convido vocês a abrirem a Bíblia no Evangelho de João, João capítulo 6, do versículo 32 até o 51, num texto bem conhecido de vocês. Já ouviram falar que Jesus disse que é o pão da vida? Amém. O pão da vida. Eu sou o pão da vida. Paulo, você estava regendo o coral ali, se eu não me engano, na letra da música diz que Jeová é Deus. Vocês concordam com isso? Jeová é Deus? E aqui tem um texto muito curioso, esse texto de João 6, Jesus diz mais uma vez, eu sou. E o que tem a ver eu sou com Jeová? Esse João que escreveu esse texto tão bonito de João 6 é o apóstolo, aquele que eles colocam como apóstolo, discípulo amado de Jesus, aquele que Jesus pediu para cuidar da mãe, lembram dele? E João, quando escreveu essa carta, se acredita que foi no ano 95, Jesus morreu no 33, lá 95. João era um discípulo jovem. Lembram quando eles chegam onde Jesus tinha sido sepultado? Quem chega primeiro correndo? João. Mas ele, em respeito a Pedro, deixa Pedro mais velho entrar primeiro. Então esse João jovem, quando escreve essa carta, provavelmente já era um senhorzinho, um vovozinho. Tanto que, se vocês olharem nas 3 cartas que ele escreveu, de 1º, 2º e 3º João, ele usa uma expressão assim, filhinhos. Muito bonitinha, né, essa expressão, filhinhos. Não é qualquer um que pode usar essa expressão, tem que ter uma certa idade, cabelos brancos, né, para chamar os outros de filhinhos. E um dos motivos que teria feito João, já no fim da sua vida, escrever o Evangelho, é que havia dentro da igreja uma heresia entrando, dizendo que Jesus era só um homem, não era Deus. E é por isso que várias vezes, quando você for ler João, você vai ver versículos dizendo, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Por que ele usava essa expressão? E João fez questão de usá-la, para enfatizar que Jesus é Deus, o Yahvé, ou como a gente traduz muitas vezes para o português, né, Jeová. Porque, eu não sei se vocês lembram disso, o hebreu ele não falava o nome de Deus, com medo de usar o nome de Deus em vão. Imagina nós brasileiros, né, que falamos meu Deus por qualquer coisa, né? O preço subiu, meu Deus do céu, como estão as coisas. O judeu evitava fazer esse tipo de citação para não pecar contra Deus. Então a gente não sabe como é que se pronuncia em hebraico Deus. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, mas não é Deus é o meu pastor, é o Senhor. Porque era usado para não usar o nome do Senhor em vão. E João faz questão de dizer que Jesus é Deus. Quando ele fala eu sou, ele está dizendo Jesus, esse homem
que multiplicou os pães, que é o contexto de João 6, a multiplicação do pão e dos peixinhos. Depois Jesus ele anda sobre o mar, tudo está aqui em João 6. E agora ele continua conversando. Mas eu queria enfatizar isso, para que a gente não esqueça que Jesus Cristo é verdadeiro Deus. Verdadeiro Deus. Que Jesus era, é e sempre será o nosso Deus, o nosso Salvador. Amém? E exatamente nós estamos aqui hoje para reconhecer o amor de Deus. Hoje é um dia especial para a gente reconhecer o amor de Deus. Quem estava aqui quando essa igreja foi fundada há 21 anos? Tem algum dos fundadores? Ela era assim como é hoje? Era igualzinho como está hoje? Como era? Alguém pode me dizer? Lembra? Foi fácil chegar nesse conforto que vocês estão nos dando hoje? Uma casinha. Vocês lembram como era? E como é que vocês chegaram até aqui? Porque vocês são ricos, fortes, autossuficientes? Ou porque Deus abençoou o trabalho dessa igreja? Porque o Senhor estava na frente, porque o Senhor deu a força necessária para que vocês alcançassem o sonho de ter uma igreja aqui, para que vocês levantassem essas paredes, para que vocês enchessem essas paredes com pessoas, que é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja, e vocês dizem isso até aqui no texto de hoje, somos nós, as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor. Essa é a igreja, e essa igreja está aqui reunida hoje para reconhecer o amor de Deus, reconhecer nesses 21 anos que estão sendo celebrados hoje, reconhecer o amor de Deus também, lembrando das famílias, Dia dos Pais. Se estamos aqui hoje, bem ou mal, foi graças aos nossos pais. Eu sei que tem alguns pais que deixaram a desejar, nem todo mundo tem uma boa história com seus pais. Eu lembro que no seminário, quando a gente tinha uma aula de missão, e eles falavam assim, olha, quando vocês forem falar com crianças, não usem muito a expressão, Deus é Pai. Por quê? Porque nem todo mundo tem um bom pai. Mas nós temos um bom pai? O Pai que está no céu? Temos motivos para reconhecer isso? O nosso texto traz bons motivos para a gente lembrar disso. Se a gente olhar em João 6,32, diz assim, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Aqui ele está fazendo uma referência ao maná. Vocês lembram do maná? Maná foi aquele alimento que Deus preparou para o seu povo durante os 40 anos no deserto. Já pensou você caminhar 40 anos no deserto e ainda tem que se preocupar com comida? Aonde você vai achar comida no deserto? Não dá tempo de você caminhar e plantar. Hoje eu fiz uma pergunta, quanto tempo demora para um pé de alface nascer e ficar pronto para comer? Vocês sabem? Ninguém sabia me responder hoje para eu trazer essa resposta para você. 30 dias? 2 meses? Então, que bom, né? Eu não gosto de alface mesmo. É mais fácil caçar alguma coisa no deserto, assar, né? Fazer um assado. Nós do Sul gostamos muito de churrasco. Mas mesmo o churrasco era difícil no deserto. Então o que Deus fez? Deixou o povo passar fome? Não. Providenciou o alimento para que eles pudessem ter forças necessárias para enfrentar a caminhada. Não foi assim com vocês aqui nesses 21 anos? Deus não providenciou? Não providenciou todo o necessário para vocês estarem aqui hoje? Não foi Deus que deu a força e abençoou o trabalho de vocês para que vocês pudessem trazer as suas ofertas e os seus dízimos até aqui? Nós cremos que tudo aquilo que a gente oferta é porque Deus deu primeiro. Nós cremos que é um retorno. Se você olhar lá no Antigo Testamento, né, a origem dos dízimos, quando é que eles começavam a dar o dízimo? Na hora que eles colhiam.
Primeiro eles recebiam, Deus abençoava o trabalho deles e depois a gente fazia as nossas ofertas e os nossos dízimos. Não é? Eu faço assim, eu recebo o meu salário, aí eu faço a minha oferta. Eu não oferto para receber o salário. Eu oferto em gratidão a Deus que me deu todo o necessário para a minha vida material. E o nosso ofertar, o nosso dar à igreja é reconhecimento de que Deus é bom, que Deus foi fiel e me deu todo o necessário para a minha vida material. E é isso que Jesus aqui está lembrando aquelas pessoas que estavam vindo. Gente, não foi Moisés. Moisés só foi usado. Quem cuidou do sustento do povo de Deus a vida toda foi o próprio Deus. Quem trabalha em nosso favor é o próprio Deus. Por isso, eu sei que muitas vezes a gente passa por dificuldades na vida, podemos ficar desempregados, podemos encarar às vezes um sofrimento com um ente querido doente, ou nós mesmos estamos doentes, e podemos nos preocupar, onde é que está Deus que permite tudo isso? Sexta-feira, um acidente de avião, não foi? 62 pessoas perderam a vida. Nesses momentos, normalmente olham para nós pastores e perguntam, onde é que estava Deus que permitiu isso? Se Deus é bom, por que Ele permite isso? Temos motivos para reconhecer que Deus é bom? Só quando as coisas vão bem? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, não é verdade? Socorro bem presente nas tribulações. É aquele que eu posso elevar os olhos para os montes e saber de onde vem meu socorro. Que vem do Senhor. Qual Senhor? Que fez os céus e a terra. Esse Deus tem a soberania. Esse Deus cuida do seu povo. E nós estamos aqui hoje para agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Nesse trecho, nesse versículo, a gente vê Jesus lembrando aquelas pessoas que realmente Deus não abandonou as pessoas. Que Ele cuida das necessidades das pessoas. Lembrem disso, meus irmãos. Não esqueçam. O diabo muitas vezes quer fazer a gente esquecer. Vocês já perceberam na história do povo de Israel, quando é que o povo se afastava de Deus? Era no sofrimento ou na bonança? Sempre na bonança. Tem um ciclo no Antigo Testamento, se vocês olharem lá, e vão perceber. Veja só, Deus vai lá, tira o povo do deserto e leva para a terra prometida. Tira da escravidão do Egito, passam no deserto porque eles não acreditaram, não confiaram que Deus daria para eles a força necessária. Lembra dos 12 espias? Só Josué e Caleb voltaram dizendo, vamos, porque Deus preparou um lugar fantástico para a gente. Os outros 10 falaram, mas os caras são gigantes. As muralhas, nós não vamos vencer. Por duvidarem da promessa de Deus, aquela geração morreu no deserto. Mas Deus cumpriu a sua promessa e entregou para a próxima geração a terra prometida. E aí Ele dividiu a terra prometida entre as tribos e eles começaram a prosperar. E quanto mais prosperavam, mais esqueciam que a força deles estava em Deus. E começaram a se achar fortes. Não dá mais ouvido para a palavra de Deus. Começaram a dar ouvidos para deuses da vizinhança. Já ouviram falar do Deus Baal? Um Deus que foi o Deus de muitos líderes do povo de Israel. O profeta Elias teve que lutar muito contra ele. Tanto que ele foi ameaçado de morte pela esposa do rei da sua época. E ele sai correndo para o deserto, pedindo, senta embaixo de uma árvore e pede para Deus, eu quero morrer. Mas Deus não dá o que ele pede. Mas sabe o que Deus faz? Prepara um pão e um jarro d'água. E acorda Elias, e fala, Elias, acorda e come esse pão. E esse pão que Deus prepara para Elias, faz com que ele tenha forças para andar 40 dias e 40 noites pelo deserto. O pão que desceu do céu deu a força para Elias fugir da sua inimiga, e graças à ação de Elias, Baal não foi mais o Deus de Israel, e Israel voltou a cultuar
Jeová, Yahvé. Só que quando o povo estava bem, esqueceram de tudo isso. Acharam que eram fortes, autossuficientes, e aí vem o quê? A destruição. Essa é a história. Se vocês lerem Juízes, cada história, Sansão, Gideão, cada vez é essa história. O povo fica bem, esquece de Deus, vira as costas para Deus. Cuidado, não vire as costas para Deus. Se virarmos as costas para Deus, nós estamos fritos. Quando nós achamos que somos fortes, aí é que nós estamos sendo fracos. E agora, a segunda parte que eu acho importante destacar aqui, é quando Jesus diz, no versículo 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus desceu do céu. O maná foi enviado do céu e deu a força necessária para o povo de Israel passar pelos 40 anos no deserto. Deus preparou um pão para Elias, e esse pão deu forças a Elias por andar 40 dias e 40 noites. E Jesus, o pão da vida, nos dá força para quê? Para quê? Para a gente vencer o quê? As lutas? E quando a gente não vence? E quando a gente tem um AVC? Ele não nos dá força? E quando ele permite que a gente perca um ente querido, como um rapaz perdeu a filha única, recém-formada médica? Será que o pão da vida tem algo a dizer para esse homem? Que força Jesus pode nos dar? A força necessária para enfrentar toda e qualquer situação. Ouvi nesses meus 24 anos de ministério, muitas vezes pessoas dando testemunho assim, pastor, se não fosse Jesus na minha vida, eu já teria enlouquecido pelo que eu já passei. Certa vez, onde eu fui pastor no interior do Paraná, me pediram para dizer para um homem que ele tinha 6 meses de vida porque o médico desenganou ele diante de um câncer. Eu achei que ia ser fácil dar essa notícia. Quando eu cheguei na casa daquele homem, eu comecei a rodear ele. E, né, o tempo está bonito, será que vai chover? Aquela coisa, eu não conseguia falar. E ele percebeu que eu estava diferente. Ele falou assim, pastor, eu já entendi. E ele me disse algo que eu nunca vou esquecer. Não se preocupe, porque se Jesus quiser, Ele me cura do câncer. Mas se Ele não quiser, através do câncer, Ele vai me dar a vida eterna. Porque para a gente chegar na vida eterna, a gente precisa morrer. Então fica tranquilo, que Jesus vai me curar. Essa é a força que quem tem Cristo recebe de Deus. A força para enfrentar toda e qualquer situação. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei se você vai vencer a sua luta. Mas o que eu posso te dizer? Confia em Jesus. Ele é o pão que Deus enviou do céu para dar a vida dele pela minha vida. Pagar o preço do salário do pecado, que é a morte. E me dar de presente a vida eterna. Por isso, meus irmãos, hoje é dia de reconhecer nesse texto o amor de Deus Pai, que nos dá todo o necessário para a nossa vida material, todo o necessário para a nossa vida espiritual. Jesus é o verdadeiro Deus. Jesus é o pão que Deus mandou para nos alimentar. Está satisfeito? Está satisfeito com o pão que Deus deu para você? Sejamos gratos a Deus, porque nesses 21 anos, Ele deu a força necessária para vocês estarem aqui hoje. E continuará à frente dessa igreja, pois a palavra de Deus é anunciada aqui. E onde a palavra de Deus é anunciada, Deus está presente. E onde Deus está presente, ninguém vence. Não se preocupe. Porque se Jesus não der a vitória na sua luta, Ele dará a vitória
te dando a vida eterna. Que assim seja. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês, a liderança da igreja, ao pastor, e é uma honra estar com vocês aqui nesse momento tão especial da história de vocês. Amém. Eu quero deixar um convite para você. Agosto é o mês de aniversário da Igreja Presbiteriana em Catarcione. Então eu quero convidar você, a sua família, venha nos visitar, venha participar do culto ao Senhor. Nós estamos no mês de agosto, aniversário, todos os domingos nós temos um culto de adoração ao Senhor e agradecendo ao nosso Deus pelos 21 anos de organização da Igreja Presbiteriana em Catarcione. Deixo esse convite para você, para a sua família. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.